Caríssimos, um consultor nosso disse uma vez que a melhor maneira de mostrar do que o Zuri é capaz é com uma boa demo. Levando isso em conta, a gente criou uma longa demo completa sem cortes, mas a gente percebeu que para os tempos de hoje ela é longa demais. Então o que a gente vai ver aqui hoje é uma versão condensada dessa demo que a qualquer momento vocês podem ver na íntegra, mas a ideia é de mostrar em poucos minutos, respeitando o seu tempo, aquilo que o Zuri é capaz de fazer. Espero que você goste. Vou fazer aqui só para a gente ilustrar até para deixar bem claro, vamos fazer um processinho ridículo. Claro, mas assim, só você ver pelo porte dos problemas que os clientes estão resolvendo que a gente até consegue ilustrar mostrando alguns processos. Dá para mostrar uma ou outra aqui, algumas coisas que a gente consegue ver, né? Mas vamos fazer aqui rapidinho. Claro. Até legal começar com uma solução simples e depois mostrar uma complexa, que acho que é justamente essa facilidade da adoção. Né? Não é que você precisa comprar um porta-aviões e vai ter que se adequar a isso, não. Você compra uma plataforma, você desenha a solução que resolve o teu problema, né, da maneira que você achar melhor. E depois, se você quiser expandindo, vai expandindo a maneira que você precisa. Tem a questão de conversar com as coisas que já estão existentes, tem a questão do custo, tem a questão de ser web-based, tem a questão todas as tabelas, os dados são do cliente também, não é que vai ficar prisioneiro de ninguém. Então tudo isso é o quê? Quebrar a barreira. E aí tem essa coisa de facilitando, que é a história de ser voltada para o usuário de negócio, para o cara ter autonomia com relação a TI. É o Citizen Developer. O Citizen Developer, é isso aí. Isso eu acho muito legal, cara. Então vamos lá. Então vamos lá. Essa é a cara. Fazer uma aplicação em 5 minutos. Tá bom. Né? Então, as aplicações que a gente faz são todas process-driven, né? Que ela tem um processo atrás. Se você for ver, qualquer aplicação tem um processo atrás. Você tem processos mais estúpidos, processos super complexos, mas toda aplicação ela segue, que seja 3 telinhas, uma telinha, manda um e-mail. Isso é um processo. Você tem algo que orquestra a aplicação por trás. Então a gente gosta do modelo de desenhar o teu processo. A diferença é que você não precisa de uma anotação transcendental para fazer isso. Você simplesmente cria uma aplicação, você dá um nome para ela, né? Então vamos fazer, por exemplo, aquele exemplo besta, né, que todo mundo conhece, que é a solicitação de férias, por exemplo. Tá legal. Aí ele vai te deixar desenhar o que é o processo da tua aplicação. Né? Então você vê que ele já abriu um ambiente lúdico. Muito bem. Um ambiente fácil que é super intuitivo, né? Onde você tem as barrinhas com uma série de módulos, obviamente. A gente pode fazer vários podcasts falando, eu vou passar sobre os principais, que assim, vamos fazer um negócio bem rápido para uma demo rápida. O resto é mais do mesmo com mais features, né? Mas vamos dizer que vou começar a minha aplicação, o cara vai preencher um formuláriozinho, né, solicitando as férias. Aí, vamos dizer que eu quisesse, beleza, olha, ele fez a solicitação de férias, depois que ele fizer essa solicitação, eu vou mandar uma mensagem para ele na tela, por exemplo, olha, ok, recebi a sua solicitação, até para o cara não ficar no vácuo, e depois que ele recebeu essa, porque eu estou desenhando uma aplicação, né, se eu não falar que ele não vai fazer, não aparece nada para ele. E depois vou mandar um e-mail confirmando que recebi essa solicitação dele, né, e depois disso vai para alguém aprovar ou reprovar essa solicitação de férias. Né? Eu vou começar com um fluxo muito simples, aí depois a gente pode até com esse mesmo fluxo ir colocando mais coisas mais bacanas. E alguém vai poder aprovar ou reprovar. Né? No caso da aprovação, vou mandar um e-mail falando, olha, ok, suas férias foram aprovadas. No caso da reprovação, eu vou mandar, ok, suas férias não foram aprovadas. Começar com um processo super simples. Né? Então, ok, já desenhei o básico, né? Posso fazer o negócio ficar mais bonitinho assim? Né? Então a gente tem a parte de... Um rapaz caprichoso. Isso é um vídeo, né, Renê? Poxa, isso nem caprichoso. Deixar bonitinho, né? Depois eu vou mostrar um processo real. Você vai ver o tamanho que fica isso aqui. Né? Mas um processinho besta, né? Começa, alguém solicita umas férias, alguém aprova, ok, não ok. Eu preciso desenhar esse formulário. Então, ok, vou fechar essa janela aqui e vou para o nosso editor. Eu tenho 2 tipos de formulário, eu tenho um formulário que funciona só na web, tem um formulário que funciona na web ou mobile, né? Que é o que a gente chama formulário mobile. Mas vamos fazer a minha solicitação de férias aqui, né? Eu vou chamar de solicitação de férias, né? Coloquei tudo em maiúsculo que é para gritar, né? Aliás, é bom lembrar, essa é uma ferramenta web-based que pode estar rodando na nuvem do cliente, na nossa nuvem ou on-premises também. Sim. 100% web, isso é interessante. Né? Eu vou colocar aqui
3 campinhos bestas. Vamos colocar o solicitante, quem é? É interessante notar, né? que a interface é um Word, basicamente. A gente sempre procura colocar, a gente tentou em todo o desenvolvimento da aplicação usar coisas conhecidas, que é justamente para facilitar a utilização. Né? E aí a data solicitada, sei lá. A própria maneira de desenhar o formulário é como se desenharia num guardanapo. É a metáfora que eu adoro fazer, né? O guardanapo do guardanapo. Se a gente sentar para tomar uma cerveja e perguntar como é que você solicita a férias, você vai começar a desenhar um monte de caixinha no guardanapo. E a ideia é usar mais ou menos o mesmo caminho aqui, né? Então, por exemplo, solicitante, para a categoria, aí eu vou colocar os campos mesmo aqui do meu formulário, né? E a data aqui. Para a data, o que é legal, você viu que eu criei um apelido ali no começo. O apelido é o nome da tabela que ele vai criar no banco e o apelido dos campos é o nome das colunas na tabela. Ou seja, eu estou modelando então ele não deixa, por exemplo, eu começar com número, aquelas coisas. Então ele já vai deixar. Estou modelando, estou criando um modelo de dados aqui, né? Data solicitada, por exemplo. E aqui eu vou falar, beleza, é uma data, você vê que tem um monte de configuração, a gente pode eventualmente, mais para frente, em outras demos passar por isso aqui. Aqui eu poderia ter uma fonte de dados, acho que vale a pena falar, tá vendo? Eu poderia acrescentar uma fonte de dados aqui, que pode ser um arquivo XML, ou uma procedure, ou um web service, ou um formulário, ou qualquer coisa externa. Então, por exemplo, e ele já cria, e eu posso inclusive, imagina que eu coloquei um web service que traz a lista de cidades. Mas a lista de cidades precisa do estado. Eu posso ter, por exemplo, um web service que traz todos os estados, popular um drop-down com ele, aí eu viro e falo assim, beleza, agora eu preciso das cidades. Como parâmetro de entrada ele tem o estado, eu posso falar que ele depende daquela outra que foi preenchido, ele já cria Ajax bonitinho, a dependência, não precisa fazer nada. Legal. Tá aí, é tudo feito no clique aqui, mesmo essas coisas que são mais complicadas, vamos dizer assim. Poderia ir colocando todos os departamentos aqui da empresa, tá? Mostra um web service, só que é legal quando você demonstra web service, eu acho que me impressiona. Eu coloco. Aqui vai ser o solicitante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar o web service para ver quem que é o chefe que tem que... boa, fechou. Beleza? Fechou. Que é basicamente a mesma coisa, tá? Tá bom. Mas aí que eu já tenho um web service pronto que a partir de uma pessoa... Legal. Você vê que ele falou assim, olha, você esqueceu de configurar um campo aqui, ó. Eu não coloquei o apelido desse cara aqui, que é justamente, eu coloquei os itens e não chamei ele de departamento. É a prova de distraído. Né? Ele não deixa você deixar as pernas soltas, né? Então o que eu fiz aqui, ó, você vê que eu gerei o formulário. Se eu quiser testar agora, ele já faz para mim toda a parte de deixar o formulário bonitinho. Você vê que ele usa um tema aqui, tá tudo azul. Isso dá para mudar, isso é tudo CSS, né? Então, já tem as cores, tá? As cores você consegue trocar. Isso é legal. Você consegue editar o HTML, se quiser. Tá? Muito bem. Geek mais fácil. Geek é geek. Beija color igual, entendeu? É isso aí. Exatamente, ó. Olha lá, ó. Já ficou aqui a minha solicitação de férias no topo. Tá? Eu posso centralizar ela, por exemplo. Aqui aí eu tenho que regerar o formulário para ele regerar, porque ele faz essa configuração aqui, ele gera um componente, como se eu tivesse programado. Né? Então agora você vê que a minha solicitação de férias já ficou com o título. O título ficou em azul, aqui ficou em vermelho, muito porque legal. Eu mudei o tema lá para... Isso é válido, né? Até para perceber que o cliente pode customizar isso do jeito que então, quiser. A ideia nossa, né, o conceito por trás a gente facilita, mas se você quiser baixar o nível e, por exemplo, programar um módulo para colocar aqui, você pode. Claro. Injetar script no formulário, você pode. Então, mas enfim, voltei aqui agora, o formulário já está criado lá, então eu vou começar, né, escolhendo o meu formulário aqui. Tá gravando, tá fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Tá o banco de dados, a gravação, acessando o disco, tá todo mundo competindo, né? Mas aí, ó, eu vou iniciar, eu só colocar quem pode iniciar, aqui tá qualquer usuário cadastrado, tá? Bárbaro, você em qualquer módulo desse, você dá um double click e ele deixa configurar. Agora, aqui é o legal, eu coloquei uma fonte de dados. Uma fonte de dados, ela pode ser um formulário, ela pode ser um web service, ela pode ser um arquivo Excel que eu vou fazer o upload. Tudo é fonte de dados. Qualquer coisa que forneça dados para a aplicação como um todo é uma fonte de dados, tá? Perfeito. Nesse caso aqui é um formulário. A partir daí eu tenho uma coisa que é o contexto, né? Que ela cria um contexto. A própria geração de uma instância, por exemplo, um item andando, uma solicitação de férias, ela está dentro do contexto. Então eu posso saber quem é o solicitante, Inclusive eu não coloquei lá no formulário, mas eu poderia ter o ID do solicitante. Você vê que ela tem os variáveis disponíveis aqui, ó. Ela vai me tratar, tá vendo? Aqui já são os dados do formulário, tá vendo? Tem até o mesmo ícone. Quer dizer, aqui são as informações do item, que é o solicitante. Então eu posso, por exemplo, a data atual, ó, eu tenho
por 100% alguma coisa. Se eu quisesse um dado do formulário, quer ver? Ó, deixa eu limpar. Isso é interessante, aqui. Quer dizer, você criou um formulário com você. Lembra? Ó, tinha a data, o solicitante, parará, ó, a data solicitada, o departamento. Se eu quisesse trazer o departamento, eu simplesmente preciso substituir qualquer coisa por isso aqui. Aquilo que você criou no formulário informalmente, ele passa a estar disponível ao longo do processo. Ao longo do processo como um todo. Se eu tiver 10 formulários, ele pode pegar qualquer dado dos 10. Você precisa criar uma tabela, um modelo? Não. Você criou o formulário. Ele está disponível. Então, por exemplo, se eu quiser mandar o nome ou o ID daquela solicitação ou qualquer coisa, a data, por exemplo, que eu solicitei, né? Então eu posso copiar aqui, por exemplo, vir aqui na mensagem que eu vou dar na tela. Que é a mensagem, eu vou falar, olha, recebi, então isso aqui vai ser uma confirmação, né? Essa é a mensagem que eu recebo na tela. Essa é a mensagem que eu vou dar na tela para o usuário. Ele acabou de preencher o formulário e vai receber essa mensagem. Então, ó, recebemos, confirmamos o recebimento da solicitação de férias. Bom, aí você insere a variável. Para a data, e aí, coloquei aquela data lá. Inclusive, se eu pintar ela aqui, eu posso formatar essa data aqui. Você pinta a variável. Se eu formatar isso aqui, ele vai formatar a substituição depois, por exemplo. Isso é genial, isso é muito legal. Então, que eu fiz isso aqui, eu deixei em vermelho e negrito. Por exemplo, vai aparecer em vermelho e negrito. Muito legal. Né? Isso o cara vai ver na tela. Bom, tá lá. Aí eu vou... Cara, essa mesma mensagem eu quero mandar para o cara por e-mail, né? Então eu vou pegar, clicar aqui. Ó, aqui, o e-mail eu posso mandar para um monte de gente, né? Aqui está tudo como etapa porque eu não configurei nada, mas ó, solicitante, aqui vai ser uma confirmação por e-mail, por exemplo, né? Aqui eu vou dar o título solicitação recebida, né? E vou colocar a mesma mensagem lá, só ver que eu dou copy-paste, não preciso montar de novo. Claro, bárbaro. Se quiser ok, botar logo, se quisesse imagem, injetar HTML, colocar logo, fazer o que eu quiser, lembre-se que é um e-mail, se você mandar uma imagem vai ter que ter um link para o site com a imagem e tal. E aí aqui vai ter uma análise. Depois eu vou colocar o web service. A gente vai deixar o fluxo um pouquinho melhor. Tá, legal. Aí a gente põe o web service na segunda. Aqui vai ser uma análise. Quem vai fazer essa análise? Vai ser um gerente, por exemplo. Obviamente, esses grupos podem ser importados. Se eu tiver on-premise, posso integrar com o AD, importado o AD. Ou eu posso cadastrar aqui na mão, que é mais fácil. Então aqui esse cara, lembra que ele tinha 2 decisões? Aí eu configuro as decisões. Ele vai poder aprovar, né? E vai poder reprovar. Por exemplo, poderia dar 10 decisões, tá? Tá. Se você tivesse no sistema BPMS, você ia ter que fazer. Isso aí ia ser um formulário, virava um atributo, o cara tomava uma decisão, você fazia uma regra para fazer um desvio a partir... Não, a burocracia. Isso aqui assim, aprovou, vai para cá, reprovou, vai para cá. Esse é o conceito do... Que legal. Né? Aí eu vou mandar uma mensagem de novo para o solicitante, né? Ops, cliquei aqui, ó. Voltou para... Então vou mandar uma mensagem de confirma a aprovação, né? Aí eu vou... Você vê que aqui já está gestor da etapa, gestor do processo, tem um monte de perfil aqui. Eu posso mandar para o solicitante. E eu poderia digitar simplesmente um e-mail, vou mandar para o lombardi@soluções.wf também, tá? É que aqui ele deixa tudo dinâmico em relação a quem está executando, quem está solicitando, tudo mais, né? Aí o título vai ser parabéns, tudo certo. Traga chocolatinhos do free shop. Exatamente. Olha, suas férias estão confirmadas para a data. E aí, eu vou fazer de um outro jeito para mostrar que tem vários jeitos. Aqui eu não preciso ir lá naquela tela que eu fui, mostrar o contexto, copiar. Como ele sabe que ele pode querer injetar um valor aqui, ele já traz uma listinha aqui, ó. Ó a data solicitada aqui, é a mesma coisa, tá? É o mesmo valor, mas ele já traz aqui dentro. Que legal. Tá? Aí, ok. Eu poderia anexar também o formulário que o cara preencheu, que é a única fonte de dados que eu tenho aqui no caso, né? Aí aqui, se o cara reprovou... Opa, eu dei um double click. Se o cara reprovou, eu posso notificar, né, a reprovação. Nesse caso aqui. Nem a pau, Juvenal. Notifica reprovação. Ok. Né? Então, vou mandar para o mesmo cara, né? Que é para o solicitante aqui, ó. Né? E aí eu vou falar férias canceladas. Aí nada feito. No erro, José. Nada feito. Suas férias não podem iniciar em tal data. Mesma coisa, tá? Muito legal. Esse eu não tinha visto ainda. Ok. Já desenhei o meu formulário, só tinha um nesse processo, já desenhei meu processinho, quero botar no ar.
Já defini quem é que pode solicitar férias aqui no início, ó. Você lembra que eu coloquei aqui, ó, qualquer usuário cadastrado, ou seja, qualquer um que entrar na ferramenta pode solicitar férias. Ok. O que eu preciso fazer para botar tudo isso no ar? Ativar o processo. Pronto. Uau, pronto. Pronto, tá no ar. Acabou, Acabou, tá feito. Tá no ar. Então, se eu voltar para a parte de navegação lá, né? Já eu tenho N formas, depois a gente pode mostrar num outro vídeo como é que eu construo essas interfaces. Isso é configurável. Isso né? É tudo configurável, é tudo feito com o conceito de portlets, ou web parts, ou gadgets. Você pode, cada um dá o seu nome para isso, né? Mas basicamente são pedaços de tela feitos por módulos. Um deles é os processos que eu posso iniciar. Olha aqui, a solicitação de férias já apareceu aqui para mim. Que legal. Então se eu clicar aqui, eu vou adicionar uma solicitação de férias. Pum. É uma das formas, tá? Depois a gente pode mostrar outra. Funcionário... Isso podia ser um web service, isso podia ser um botão numa página, isso pode ser um link de menu, whatever. Tá aqui, ó. Lembra o formulário que eu desenhei? Tá lá, ó, solicitante, Luiz Lombardi. Putz, que coisa chata. Depois eu vou mostrar como é que a gente pode trazer isso automático, tá? RH. O departamento de RH tá ótimo pra mim. Combina. Ok. Olha a mensagem lá, ó. Suas férias para o dia 18. Já ficou bonitinho. Já ficou bonito. Bem. Aliás, eu já está atrasado, porque eu solicitei uma data anterior, eu já estou de férias. Tchau. Né? Acabou o demo. Acabou. Mandou um e-mail, foi para frente. Pronto. Putz, aonde está a minha solicitação de férias? Então, você olha, ó, solicitação de férias, está aqui, ó. Só vou para encerrar, mostrar, olha, ela está rodando, a data que ela foi feita, ela está em análise, o gestor de análise é esse cara, não tem ninguém que pode fazer essa análise. Quem é? O Arthur ou a Sandra, ó. Tá? Mas aqui eu posso ver, aí obviamente, como todo sistema, eu tenho todo o histórico. Isso tudo, você tem auditoria, você nunca mais vai ter problema. Então, só para você ver, eu tenho um tipo de visualização que a gente chama de simplificada, que é isso aqui, ó. Você vê, é o fluxo estilo e-commerce, né? Tá. Passei, tô parado aqui. Tá, né? Então, isso aqui, obviamente, ele reflete, como eu tenho uma senha de administrador aqui, ele reflete um fluxo maior. Mas para você ter uma ideia do que é, eu vou mostrar rapidinho aqui, 2 telas de processos, aí esses aqui processos reais, né? Aí a gente já está falando de coisas, por exemplo, assim. Olha, né? só. Aqui já é um processo real, né? Opa, eu fui para fora. É legal que dá para dar um zoom com o mouse, né? Você consegue fazer o zoom com o mouse, ó. Né? Então aqui, ó, dá para ter uma ideia do que é um processo grande. Uau, né? Que legal. Então, ó, se você olhar, ó, isso aqui já é um processo real. É uma solução existente. Tá vendo? É uma solução existente e tal. Tá vendo? Real. Aqui outra, maior ainda, por exemplo, essa aqui, ó. Dá uma olhada no tamanho. A gente tá vendo isso aqui, ó. Tá. E isso aqui no canto dá para ter uma noção do que é o tamanho do processo, tá vendo? É um processo gigantesco. Meu Deus. Né? Que aí vai desenhando, tem chamada. Isso que fica com fundo cinza aqui é um subprocesso, né? Ou seja, isso aqui é chamado N vezes em loop de dentro do processo externo, lá de alguma forma. Não, sabe o né? que é bárbaro? Que, assim, que deve ser provavelmente a história de muito cliente. O cara começa para resolver um problema relativamente simples. Sim. Na hora que ele vê, ele pega a manha de como é que faz. Esse processo, por exemplo, tem um que está na 3ª fase e o outro já está na 4ª fase. Que é exatamente isso. Começou com um processo simples, óbvio que não era simples assim, mas era um pouco mais... um pouco mais complexo do que isso, mas começa resolvendo um pequeno problema e aí vai aumentando, e aí daqui a pouco você está com um processão que está automatizando um monte de coisa aqui. Esse cara aqui, ele tem o cliente, o fornecedor, né? Por exemplo, um dos processos que eu coloquei lá, ele envolve 700 representantes de um cliente nosso que estão no Brasil inteiro. Que interagem no processo. Então você está atendendo e interagindo com um monte de gente diferente. O outro processo é um processo de treinamento que tem mais de 100 mil usuários. 100 mil? 100 mil usuários. Meu Deus do céu. Né? Então isso roda numa nuvenzinha Azure, né? Uma máquina pequena. Tudo que você mostrou agora para um processo simples E os 2 processos foram feitos por Citizen, não foram feitos. Teve apoio de dev, porque teve alguns web services de integração, alguém tem que criar porque teve alguns processos de importação em massa e tal, mas todos foram feitos não por desenvolvedores. Mostra a história do web service que você está falando. Não, vamos fazer um segundo, acho que vale um segundo vídeo de integração e melhorando esse cara aqui. Vamos lá. Fechou. Beleza? Então, esse daqui foi para demonstrar como faz uma solução simples. A gente mostrou que da mesma maneira você faz uma coisa monstruosa que está em produção. Web-based, é isso aí, fechou. Vamos para o próximo. Beleza?